Alunos com deficiência versus alunos com dificuldades de aprendizagem dentro das salas de aulas. Ambos, tanto os alunos com deficiência como os alunos com dificuldades de aprendizagem, poderão necessitar de adaptações curriculares em algum momento durante a sua longa trajetória escolar. Em relação aos alunos com dificuldades de aprendizagem, é importante a gente frisar o seguinte: alguns alunos, apesar de muitas dificuldades de aprendizagem, eles nunca terão laudos médicos de neurologistas, psiquiatras apontando deficiência, porque alunos com dificuldades, muitos deles, não têm nenhuma deficiência, eles têm apenas dificuldades ou muitas dificuldades de aprender o que a escola, por meio de seus educadores, está querendo ensinar, porque esses alunos requerem respostas educativas, muitas vezes, bastante diferenciadas do que o restante da classe está recebendo. Porém, quando a gente fala em adaptações curriculares, é muito importante relembrar também que elas exigem critérios e devem ser feitas somente quando o aluno realmente não conseguir acompanhar as atividades que serão realizadas ou que estão sendo realizadas com o restante dos alunos. Por que elas exigem critérios? Porque é o seguinte: se eu percebo que um aluno da minha sala é o único que não acompanha o currículo, porém, eu já observei também que se eu faço várias intervenções, coloco colegas para fazer intervenções com esse aluno, ele consegue realizar as atividades. Então, eu não devo partir para as adaptações curriculares quando eu percebo que os alunos ou o aluno que não está conseguindo acompanhar por meio de intervenções minhas ou de grupos de alunos, ele consegue realizar as atividades, ainda que com bastante dificuldade. Então, as adaptações curriculares, elas exigem critérios. Vou falar um pouquinho sobre um outro tema bastante importante para a educação inclusiva, que é a questão da socialização. A questão da socialização na escola, ela recebe algumas críticas, no sentido de que nós ouvimos alguns discursos dizendo o seguinte: alguns alunos da minha sala de aula ou da escola estão apenas se beneficiando da socialização durante o processo de inclusão escolar. Então eu costumo dizer sempre o seguinte: apesar de alguns alunos com deficiência ou alunos com transtornos ou alunos com imensas dificuldades de aprendizagem ainda apenas estarem se beneficiando da socialização, nós devemos nos lembrar que a socialização, ela é um dos pilares da educação também, não é? Toda vez que nós estamos ensinando conteúdos para os alunos, desenvolvendo habilidades e competências, nós estamos também trabalhando a socialização, né? Quando ensinamos conteúdos, nós estamos também ensinando atitudes e comportamentos. Então, a socialização, ela permeia todo o processo educativo também. E ela é muito importante para as pessoas com deficiência, transtornos. Mas, para irmos além, né? Darmos um avanço em relação ao aspecto apenas socializador do processo de inclusão escolar, as adaptações curriculares se apresentam como esse possível avanço. Quando nós conseguirmos, enquanto educadores, implementar as adaptações curriculares, conseguir realizá-las, produzi-las e aplicá-las com facilidades em nossas salas de aulas, que são hoje bastante heterogêneas, nós teremos um avanço nesse processo de socialização. Mas eu devo sempre relembrar também que nós não podemos generalizar quando a gente fala em inclusão escolar. Por quê? A generalização, ela é bastante perigosa, porque quando nós criticamos a socialização, nós devemos relembrar que muitos alunos com deficiência já ultrapassaram o processo de socialização. Muitos alunos que têm autismo também já ultrapassaram o processo de socialização e já estão se beneficiando também com o aprendizado dos conhecimentos acumulados pela humanidade. Costumo dizer sempre que a generalização é complicada na educação inclusiva, porque dentro de uma mesma deficiência, ou seja, alunos com autismo podem estar apenas se socializando, outro aluno que também tem autismo, ele já pode estar indo além da socialização e aprendendo os conteúdos escolares, porque cada aluno, mesmo que dentro da mesma deficiência, ele é um ser único e tem seu desenvolvimento também individualizado. Outra coisa bastante importante para a gente colocar nessa videoconferência é que os descompassos entre a formação docente e essas implicações no movimento inclusivo, elas não justificam o impedimento e o desenvolvimento da educação inclusiva, porque o movimento da inclusão,
ele veio para ficar, ele é um movimento sem volta, e os alunos que já foram incluídos e aqueles que ainda precisam ser incluídos não podem mais esperar. As pessoas com deficiência, por exemplo, elas esperaram por séculos para poder estar nas escolas comuns, dentro das salas regulares. Então eles não podem mais esperar que todos os professores se sintam capacitados, formados em condições de recebê-los, de cuidar deles e de educar desses alunos. Pois uma das grandes habilidades previstas hoje para o professor do século XXI é saber construir e realizar bem adaptações curriculares, claro, quando for necessário. As adaptações curriculares não são ferramentas para serem utilizadas apenas para alunos com deficiência, transtornos, altas habilidades, superdotação. Elas podem servir a outros alunos que também não estão conseguindo acompanhar o currículo e que, no entanto, não têm nenhuma deficiência. Porém, mais uma vez eu relembro, as adaptações curriculares, elas exigem critérios, pois as adaptações curriculares não devem restringir ou prejudicar os trabalhos, as aprendizagens que os alunos que delas possam necessitar poderiam compartilhar na sala de aula com os demais colegas. Então eu devo utilizar as adaptações curriculares somente quando for realmente muito necessário e sempre lembrando que elas exigem alguns critérios. Nós temos dois tipos de adaptações curriculares. O primeiro tipo de adaptação refere-se às adaptações de acesso. Então são aquelas adaptações antes de eu falar um pouco, de eu olhar para o currículo propriamente dito. Vamos dar um exemplo de adaptação de acesso. Recebemos na escola um aluno surdo, entra na sala de aula e ele não tem um interlocutor de Libras ainda. Para este aluno é preciso dar primeiro acesso à aula. Antes sequer de chegar ao currículo, ele precisa de acesso comunicacional. Como esse acesso será dado? Através do interlocutor de Libras. O aluno, ao receber o interlocutor de Libras, já teve dado o primeiro acesso, que é o acesso à comunicação. Depois nós temos então a adaptação curricular propriamente dita, que são as adaptações de acessibilidade ao currículo. Dentro das adaptações de acessibilidade ao currículo, nós temos dois tipos: adaptações significativas, que seriam aquelas adaptações conhecidas por alguns como adaptações de grande porte, nas quais então eu iria mexer nos objetivos, conteúdos, critérios de avaliação. E temos as adaptações curriculares não tão significativas. O que seria uma adaptação curricular não tão significativa? Quando eu, por exemplo, posso deixar os mesmos conteúdos, eu posso conseguir trabalhar com um aluno que não está conseguindo acompanhar o currículo, utilizando as mesmas expectativas, as mesmas habilidades e competências. Eu preciso mexer, às vezes, apenas na atividade, adaptar apenas a atividade, colocar a atividade na forma de passo a passo para que o aluno consiga realizá-la. Nesse momento, antes de continuarmos estabelecendo os principais critérios para a realização das adaptações curriculares, eu gostaria que ficasse bastante claro a vocês, professores e professoras, que há uma diferença muito importante entre adaptações curriculares e atividades diversificadas, pois as adaptações curriculares exigem planejamento e critérios antes de serem realizadas. Eu só realizo adaptações curriculares também partindo do currículo, partindo das expectativas de aprendizagem, partindo das habilidades e competências previstas para os alunos. As atividades diversificadas nem sempre partem desse princípio de olhar para o currículo. Portanto, existe uma diferença muito grande entre adaptações curriculares e atividades diversificadas, pois as atividades diversificadas muitas vezes também podem ter o seguinte sentido: eu tenho uma atividade guardada no meu armário, ou eu tenho uma atividade do ano passado e percebo que aquele aluno de determinada sala de aula não está conseguindo acompanhar o currículo. Eu, docente, preocupado que esse aluno fique sem fazer nada na sala de aula, aplico a ele então essa atividade diversificada, muitas vezes sem nenhum contexto com a atividade que os outros alunos estão realizando. Por isso há uma diferença muito grande entre adaptações curriculares e atividades diversificadas. Porque eu achei importante estabelecer essa diferença agora, para que vocês possam então acompanhar e ir percebendo, mediante os critérios de adaptações curriculares que serão agora colocados, que realmente existe uma diferença muito grande entre atividades diversificadas e adaptações curriculares.